Bom dia aos ouvintes da Rádio ABC News. Na manhã do dia 24 de abril, na sexta-feira, o agora ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, convocou uma coletiva à Rede Nacional para comunicar a sua exoneração, fazendo graves acusações aí contra o presidente da República. O que já é um pouco estranho, essa tendência que a gente viu já iniciando com o Luiz Mandetta, o ex-ministro da Saúde, agora com o ex-ministro Sérgio Moro, né? E aí, quando lá pelas 15 horas, 15h40, né, mas sendo mais preciso, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele abriu um inquérito para o STF apurar a eventual ocorrência de crimes contra Bolsonaro, de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, e também contra o Sérgio Moro por denunciação caluniosa e crime contra a honra, ou seja, o STF vai ter nas suas mãos hoje, dia 27, aí a possibilidade de julgar o Celso de Mello, mais preciso, né? Aí ele vai poder julgar essa denúncia entre Bolsonaro e também entre Sérgio Moro. E aqui a gente tem um detalhe interessante, até cômico, porque a gente sabe que o STF não morre de amores nem por um nem por outro. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, nem tem ideia disso, né? E aí, nesse mesmo pronunciamento, né, da manhã da sexta-feira, o Sérgio Moro acabou abrindo que o fator que condicionou a aceitação e abandonar a magistratura 22 anos como juiz para ser ministro da Justiça foi a concordância do Bolsonaro em pagar uma pensão vitalícia à família de Sérgio Moro, caso ocorresse algo contra a sua vida no exercício do cargo. Aqui nós temos mais um fato interessante, porque tanto o juiz, tanto o presidente que defende tanto a lei, prometeram ali concordarem com alguma coisa ilegal, afinal de contas não existe legislação. E se não existe legislação que cubra essa solicitação do Sérgio Moro, que ele mesmo disse, é algo ilegal, né? E aí, o outro ponto que chamou a atenção na fala do Sérgio Moro é dizer que ele vinha há muito tempo sendo pressionado pelo Bolsonaro, né? Diz que desde agosto vinha sendo pressionado, porém a gente tem afirmações dele pública em algumas TVs dizendo que trabalhava com total tranquilidade, carta branca, que jamais foi pressionado pelo presidente, que tinha muita independência. Isso também causou estranheza, ele estava contrariando ele próprio. Aí no final da tarde, já denunciado na PGR, o Jair Bolsonaro ele convocou também a imprensa para contra-atacar as acusações de Sérgio Moro. E primeiro ele destacou vários assuntos adjacentes e sem importância, tais como o aquecimento da piscina. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, usando palavras que não condizem com o vocabulário de um presidente da República. Isso é uma coisa que o presidente tinha que se chamar a atenção, né? E a tal da liturgia do cargo, né? Não custa nada passar uma mensagem de uma forma que não esteja como a live dele. A live é uma coisa, né? Mas ali ele fala que nunca pediu acesso a nenhuma informação, mas ao mesmo tempo ele fala com relação ao caso Adélio, fala do porteiro, também do filho dele, Renan, que ele buscou acesso, quer dizer, ao invés de se explicar de maneira cabal, ele acabou até ali colocando alguma coisa contra ele, né, complicando um pouco mais a imagem dele. E aí, após a troca de acusações, o que a gente viu no Brasil? Uma guerra de narrativas entre as pessoas que estavam a favor e contra Bolsonaro e Sérgio Moro. Os defensores do Bolsonaro atacavam o Moro pela postura dele a favor do desarmamento, pró-aborto e progressismo. Temas que vão contra as bandeiras defendidas pelo Jair Bolsonaro desde a campanha. Já os defensores do Sérgio Moro apoiaram o vazamento das conversas para a imprensa e já lançaram ele como candidato à presidência em 2022. Eu falei na semana passada aqui na rádio, nesse mesmo espaço, que eu via que não teríamos candidatos da esquerda, muito menos do centro, capazes de brigar frente a frente com o Bolsonaro, mas que sairia alguém perto dele ali, né, um pouco mais conservador, com um pouco mais liberal na economia, e falava que Janaína Pascoal e com um pouco menos de chance Marcel Van Hatten, o deputado federal do Sul, começavam a aparecer como uma opção. E agora a gente tem uma nova opção, que é o Sérgio Moro, e os próprios companheiros de Sérgio Moro ali lançaram Moro 2022. E aí, o outro fato interessante, né, que a gente percebe, que os mesmos que comemoraram o vazamento dos áudios da Dilma com o Lula, um pouco antes da prisão do Lula,
eles foram vítimas agora da mesma artimanha do Sérgio Moro, né, que também me dá um pouco de tristeza, porque eu não concordo com a forma que ele saiu do governo. Acho que se ele não concorda com alguma coisa, que ele saia, toque a vida dele, não precisava e devia medir o que poderia acontecer com o país colocando numa situação dessa, não o presidente da República como pessoa e tem que responder se cometeu alguma coisa, mas a República mesmo. Agora, assim, quem está com a razão, a gente vai ver, o tempo vai dizer, né? Mas a gente tem que deixar claro que ambos se beneficiaram um do outro, né? O Bolsonaro sabia dos posicionamentos do Moro, mas preferiu aproveitar a boa reputação do juiz para dar mais peso moral ao governo dele, né? Por isso ele ter o Sérgio Moro como ministro é o tal do pilar da moralidade, né? Então o Bolsonaro sabia de tudo isso, não tinha como não saber. E ao mesmo tempo o Moro sabia também das bandeiras do Bolsonaro, que ele deixou muito claro durante a campanha, e aproveitou a oportunidade para buscar novos desafios profissionais, seja na política ou no STF. Né? A lição que eu acho que fica aqui para os brasileiros desse episódio, triste episódio da sexta-feira, que apesar de todo o acesso às informações e a possibilidade de conhecer melhor os políticos e as pessoas públicas no Brasil, os eleitores continuam vendo a política de forma muito emocional. Eles esquecem, né, que os políticos, os gestores públicos são seres humanos, com ambições profissionais, pessoais e financeiras, e agem como personagens em busca da aceitação dos eleitores, da opinião pública e também para atender esses seus desejos pessoais aí. O Brasil não precisa de mitos nem heróis, né? O Brasil precisa de eleitores que votem de maneira racional, que votem em ideias, em ações. E aqui, para quem me cobra um posicionamento a favor ou contra um ou outro, ou você que é a favor ou contra um ou outro, fique um pouco em silêncio e pense numa questão crucial. Você, quando vai tomar uma decisão, você pensa em você ou pensa nos 210 milhões de habitantes do Brasil? Você tem a certeza que até o final da sua vida você não vai atender nenhuma ambição pessoal, profissional ou financeira sua? Antes de tudo, você sempre vai pensar nos 210 milhões de brasileiros? Tenho certeza que você vai responder que não. Você vai pensar em você e na sua família. E eu te pergunto, por que você acha que tanto Bolsonaro quanto Sérgio Moro, se você está do lado de um contra outro, por que você acha que ele pensaria nos 200 milhões de habitantes antes de pensar nele e na família dele? Eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político do Instituto de Planejamento Estratégico, IBESP. Um bom dia aos ouvintes da Rádio ABC News.